Cai, né? Aguardando a Laila. Laila, tudo bem, Laila? Olá, voltamos. Voltamos. Agora sim, eu estava falando aqui para os internautas que às vezes existem esses pequenos contratempos porque está todo mundo na internet, né, durante esse período de quarentena, né? Verdade, eu também trabalho com muita live, faço 2 lives por semana pelo menos. Uma que chama Segundas Intenções às segundas-feiras e outras quintas-feiras por outro IG, que é o Portal Onyx, que é uma entrevista com celebridades, enfim. E geralmente eu tenho esse problema também, é impressionante. Acontece, eu também tenho feito algumas lives esportivas e também falando de assuntos gerais e tudo. E aqui e acolá acontece, o pessoal envia uma mensagem, outra, porém a gente já está acostumado, porque também é uma coisa que não depende da gente, né? Gente, A gente, a a situação gente deve, da internet deu uma bugada de verdade, né? porque de uma hora para outra está todo mundo dentro de casa utilizando ao mesmo tempo, então assim, é diferente quando o pessoal está trabalhando e aí acontece aquela divisão, né? É verdade. É. Então, Agora, deixa eu agradecer a você pelo convite. É muito bom bater um papo aqui, um papo esclarecedor, um papo maravilhoso. Eu que já sou admiradora do seu trabalho há muito tempo e quando eu soube que ia conversar com você, eu fiquei super feliz porque é muito bom a gente trocar as experiências, trocar as ideias, trocar os discursos. Então, eu achei super válido. Obrigada e sejam super bem-vindos os seus seguidores e os meus, por favor, sigam o Vitor também. eu agradeço. O meu Instagram é @VitorHanoverOficial, né? Esse é o Instagram novo, né? A gente criou esse Instagram, está com menos de um mês, né? Então a gente ainda está naquela fase embrionária, entendeu? Para esperar passar a pandemia e iniciar, porque a gente faz um trabalho com É, mídia digital e tudo. Então, por enquanto a gente está ainda, né, nessa fase inicial, porque Laila, na verdade, como eu trabalho com a internet e mídia digital, a sim. minha plataforma principal é o WhatsApp, entendeu? O meu WhatsApp é que eu sempre trabalho, o Instagram e o Twitter e tal, a gente tem mais por uma questão de logística mesmo, as pessoas gostam, né, e tudo. Até Agora, para efeito. não, né? Hoje o Twitter é uma rede em que você consegue dar a sua opinião, você como formador de opiniões, você vai lá e dá a sua opinião e curte ou não, enfim, é bacana. E o WhatsApp é para a divulgação, né? O trabalho que a gente faz com empresas, a gente tem clientes de diversas áreas, então a nossa base mesmo principal, forte, é o WhatsApp. E o Instagram é mais aquela questão social mesmo, né? Então a gente, né, é uma coisa que o pessoal gosta muito, gosta de fotos e tudo. Inclusive eu estou sentindo muita falta nesse período de pandemia, porque o Instagram, o pessoal assim, tem muita foto dentro de casa e tal, né? Aquelas fotos que a gente está acostumado a acompanhar, né? Elas desapareceram, a não ser que o pessoal publique fotos antigas, né? Mas atuais, infelizmente, né? Só a famosa TBT, né? As outras fotos são todas iguais, nos mesmos lugares, no mesmo sofá. Mesmo sofá, mesma coisa. Pois olha, então a gente pode começar a conversar, né? Sim, A Laila, em primeiro lugar, eu gostaria que eu fiz aqui uma apresentação, que você é atriz, é cerimonialista, né? É maquiadora, então, assim, você, na verdade, é uma pessoa muito plural, né? Eu é verdade. gostaria que você iniciasse falando sobre o seu trabalho, né? O seu trabalho e essa diversidade, né? De trabalhar como atriz, cerimonialista, maquiadora, tanta coisa. Eu vi você com participações na televisão, com participações na internet, acompanho e tal. Como é que é para você? Então, eu trabalho com público desde sempre. Desde sempre eu descobri, desde muito nova, eu descobri que eu queria trabalhar com o público, com pessoas, com gente, né? Isso me encanta muito. Então, desde sempre, desde criança, eu lembro de colocar lençóis da minha mãe, era uma casinha baixinha, de família humilde, que o teto era de telha e a telha quase encostando na cabeça.
E aí eu colocava entre a telha e o caibro lençóis brancos, que deixavam minha mãe irritadíssima, tentando imitar um teatro já desde então, sem nem saber o que era teatro. Só sabia que eu queria abrir as cortinas e que alguém me visse. E aí chamava a primarada toda para poder ver. Então eu sempre quis trabalhar com gente, isso se concretizou de fato. Nesse momento eu sou atriz, sou formada pelo Colégio de Direção Teatral, me formei em 2007, comecei em 2004 e fui até 2007. Também fiz um curso chamado Princípios Básicos de Teatro aqui no Ceará, que ainda acontece ali no Teatro José de Alencar. E desde então eu tenho vindo fazendo várias experiências com teatro, com cinema a partir de 2016. Então, eu sou exatamente isso que você falou. Sou atriz, sou maquiadora, trabalho com cerimonial de festa, sou apresentadora de eventos. Tudo isso faz parte da minha vida e é muito bom trabalhar com um público difícil, mas gostoso. Aí, ó, Laila Sá, ótima profissional. Adenilson está enviando um abraço. E a gente gostaria de aproveitar para divulgar o nosso Instagram novo, @VitorHanover Oficial. Agora, Laila, eu irei partir agora na entrevista exatamente para o início de tudo, né? Porque eu, quando faço as entrevistas com os atletas, com os jogadores de futebol, eles vão me contar como é que foi o início de tudo, né? Então, com você é o seguinte, você é uma mulher trans, né? E aí, como é que foi o início, né? Para você encarar essa situação na sua cabeça e tal, e seguir em frente com muita firmeza, né? Com muita personalidade. Fala para a gente o início, porque assim, no início é que a gente, né, tem aquela coisa da semente mesmo para saber como é que vai ser no futuro. É verdade. Eu me dispor mulher trans desde sempre, né? Na verdade, tem muita gente que pergunta, quando você virou trans? Ninguém vira trans, ninguém vira gay. Acho que a opinião é minha e de muitas pessoas, então a gente vai falando aqui que você perguntou. Ninguém vira trans, ninguém vira gay, a pessoa nasce, né? Então, eu me descobri mulher trans muito cedo, talvez com 2, 3 anos de idade, eu já me descobria querendo calçar sapatos da mamãe, roupas femininas, botar toalha na cabeça para fazer cabelo grande, enfim. Então, essa foi uma descoberta já desde muito cedo. E aí, daí depois, então, é só a adequação do corpo, né? Hormonização, terapia hormonal. Quando, de fato, eu resolvi fazer toda a terapia hormonal e tá mudando o corpo e tudo, eu já tinha 19 anos. Então, até lá, eu era uma pessoa trans, mas que ainda era muito reprimida, não pela família. A família sempre me aceitou muito bem. Minha mãe diz sempre que desde sempre sabia que eu era uma garota, num corpo diferente, num corpo que não me pertencia. Mas o meu pai, um pouco mais resistente, me levava para o futebol, inclusive, tinha toda essa história, mas eu nunca me adequava, eu nunca adequava os meus gostos com os que ele queria. Assim, me levava para o futebol, comprava carrinho, comprava bola para chutar, mas eu ia nas bonecas das primas e tudo. Então, isso começou desde muito cedo e minha mãe... E claro que meu pai também, mas meu pai se vai muito cedo, porque ele separa da minha mãe quando eu tinha 4 anos de idade, se eu não me engano. Então, minha mãe virou mãe, né? E apoio, tanto da mãe quanto do resto da família. E eu sempre, Vitor, que eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque não é sempre assim. E aí, amiga? Menino... Que coisa, né? Eu mudei de filho para ver se dá certo. Mas agora eu acho que tá, né? Você mudou. Eu mudei. Eu estava em um aparelho, mudei para o outro para ver se dá certo. Vamos lá, então. Vamos lá. Sim, eu estava falando. Você está me ouvindo direitinho, Estou. sem delay, inclusive? Agora está perfeito. Então, eu estava falando que eu sou uma mulher trans de muita sorte, né? E de muito privilégio, por ter nascido numa família em que fui bem aceita, em ter a possibilidade de ter uma boa educação, em ter a possibilidade de ter feito duas faculdades, de ter um trabalho super bem aceito, que eu posso entrar e sair em qualquer ambiente social, seja ele de pessoas héteros, de pessoas gays, enfim.
Então, isso é um privilégio, porque 99% das meninas transexuais, elas não têm esse privilégio. De fato, elas são colocadas para fora de casa muito cedo, pelo preconceito e pela ignorância dos familiares, e aí acabam não tendo uma outra opção de vida ou de trabalho. Por quê? Porque não conseguem se qualificar, porque não conseguem estudar, porque no colégio também é um outro foco de preconceito, porque quando ela está sozinha, ela precisa de fato fazer alguma coisa para se sustentar, porque se a família colocou para fora, quem vai acolher? Então, quando ela não pode trabalhar numa empresa, porque é muito nova ou porque não tem experiência profissional, o que sobra para ela? A rua. E aí a grande maioria das vezes, de fato, faz isso. A maioria delas, de fato, faz isso. Então, eu sou, de fato, uma privilegiada, e o preconceito, ele existe, é velado, de fato, às vezes nem velado é, mas eu fui uma privilegiada, eu não tenho nem lugar de fala quando o assunto é preconceito, na verdade. E quando você citou este assunto, eu já vi vários estudos e reportagens, principalmente a preocupação com relação à terceira idade, né? Por quê? Porque a pessoa está trabalhando lá na rua, mas chega uma certa idade em que o trabalho se torna impossível, né? E aí, como Sim. fazer a partir de então, né? Então, assim, para as pessoas que não tentaram uma qualificação ou não tiveram oportunidades, né? Porque cada pessoa tem a sua história, né? Ou não tiveram oportunidades, essa situação da terceira idade fica uma situação bastante complicada, né? Porque aí não tem mais como ir para a rua, né? Os clientes desaparecem e aí a pessoa vai viver de quê, né? Então, quer dizer, é um início de vida muito complicado e para muitas pessoas também a terceira idade, que é uma fase em que as pessoas precisam muito, principalmente psicologicamente, né? Da ajuda das outras, muitas vezes há o abandono, né, Laila? E o mais complicado é que essas pessoas, elas, não é só o nascimento, não é só o início de vida e o fim de vida. O meio da vida também é muito complicado, porque as pessoas têm mania de falar assim, vida fácil, né? Mas não é fácil coisa nenhuma. Você ir para a cama com uma pessoa que você não tem tesão, você ir para a cama com uma pessoa que você está indo pelo seu sustento, né? Na grande maioria das vezes. Então não tem nada de fácil. E falando da terceira idade, complica sim, porque não tem assinatura em carteira de trabalho, porque a grande maioria não fez um bom pé de meia para conseguir se sustentar, porque não pagaram a previdência de uma forma autônoma, enfim. É muito complicado, mas ainda tem um agravante maior, que as pessoas trans que também trabalham na rua, geralmente têm como que chama? Deixa eu ver. A vida dela é muito curta. Geralmente não tem travestis ou transexuais que estejam na rua que passem dos 40. É uma estatística muito louca isso, entendeu? Então a vida de uma mulher trans ou uma travesti que trabalha com o corpo, que trabalha com a prostituição, ela tem uma vida até os 40 anos. Isso é provado. Nós vivemos, inclusive, num país que mais mata travestis e transexuais e também o que mais consome. É muito louco isso, né? Porque são essas duas estatísticas. E principalmente porque, por exemplo, 40 anos, né, a pessoa está vivendo a juventude, né? 40 anos, assim, a maturidade ao lado da juventude, né? Porque ali tem aquela fase inicial dos 20 anos e tudo, aí 30 anos, aí de 30 para 40, a pessoa ainda é uma pessoa jovem e tudo, e aí já vem chegando a fase da maturidade. Então, quer dizer, na verdade é uma fase muito legal de ser vivida, e é exatamente quando essas vidas estão se acabando, né? O que a gente lamenta de uma forma profunda. Eu sempre tenho acesso a leituras várias, né, sobre diversos assuntos. E leio também as estatísticas, li e, inclusive, vi a reportagem sobre essa questão da terceira idade, que me deixou, na verdade, até um pouco de tristeza, assim, misturada com uma nostalgia mesmo da pessoa, porque são pessoas que trabalham a vida inteira, né? Começam muito cedo, né? Trabalham a vida inteira e quando conseguem passar dos 40, como você falou, né? Quando conseguem passar dos 40 e passar dos 60, dos 70 anos, essas pessoas ficam abandonadas e aí vem o problema da depressão, vem o problema, né? É um problema gravíssimo que eu vejo, leio muito sobre políticas públicas e
até políticas mesmo da iniciativa privada, mas é um assunto que precisa ser debatido sim, porque existe, na verdade, existem muitas questões envolvidas, e a principal delas é a vida, né, do ser humano, né? Sim, e assim, se você for perceber, Vitor, não existe políticas públicas para travestis e transexuais. Não existe. São consideradas como minorias, quando na maioria, como na verdade, não são minorias. São pessoas que vivem, numa grande maioria, sim, a gente tem que enxergar isso. Mas, infelizmente, é como eu lhe falei há pouco tempo atrás, a gente vive no país que mais mata travestis e homossexuais, né? De mais transfobia, de mais dados de morte, também é o que mais consome. Então, isso é muito louco, é muito hipócrita, porque a mesma pessoa que consome é a mesma que mata, né? Então, é muito, muito complicado. É um assunto bem abrangente e muito louco. A gente precisa discutir aqui horas e horas, e ainda vai ter gente que acha que a opinião é contrária, ou, enfim, é bem complicado. Existe, na verdade, uma grande polarização também com relação a este assunto, e a gente poderia passar a noite todinha aqui falando sobre isso, e vai ter gente contra, vai ter gente a favor, porque isso faz parte mesmo do dia a dia, né? Você sabe bem como é. Agora a gente vai mudar o foco e vai passar para o lado profissional mesmo, né? Assim, eu gostaria de saber, em cada vertente, né? A questão da maquiagem, ok? Eu vejo que você é maquiadora e tal. Você trabalha com uma maquiagem clássica própria para eventos ou trabalha com a maquiagem para o dia a dia? Como é que é o seu trabalho de maquiadora? A gente iniciando aqui, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a Laila cerimonialista e também a Laila atriz, né? A gente começou, mas foi só na introdução ali, depois caiu, a gente voltou. Então, agora, para iniciar a questão da Laila maquiadora. Então, com o trabalho de atriz, vindo junto ao trabalho de atriz, que nos obriga praticamente a aprender a nos maquiar, né? Tanto no teatro, enfim. Eu já vinha trazendo um pouco dessa experiência. Depois, ao longo do tempo, eu comecei a fazer cursos para trabalhar na área de estética, cabelo e tal, e vi que não me identificava. E aí eu comecei a tomar gosto pela maquiagem. E aí comecei a trabalhar com a maquiagem, primeiro nos amigos, né, de espetáculos, de noite, porque eu também trabalho fazendo shows em casas noturnas, em casas LGBTQI ou não, também faço trabalhos como animadora de eventos, eu esqueci até de dizer isso. Eu trabalho com aquele tipo de telegrama animado, pegadinhas e tudo quando eu sou contratada. Então, isso a gente começa a desenvolver essa paixão pela maquiagem, e aí isso vai sendo aprimorado, vão entrando cursos, e aí eu comecei a trabalhar profissionalmente com maquiagem. Eu tanto trabalho com maquiagem social, que é como a gente chama, né? Que é aquela maquiagem mais convencional, que é uma maquiagem que uma madrinha de casamento, que uma noiva de casamento procuram em um salão. No meu caso, a domicílio, porque geralmente eu trabalho a domicílio, eu não tenho um espaço de maquiagem, meu trabalho geralmente é a domicílio. Você me liga e diz, Laila, eu estou precisando de uma maquiadora para maquiar 10 pessoas para um casamento, 2 madrinhas, 4 convidadas, enfim, a noiva, e aí eu vou lá, e aí a gente diz um pacote e a gente fecha. Geralmente é feito dessa forma. Hoje em dia é um trabalho que complementa bastante a minha renda. Eu também trabalho com automaquiagem, cursos de automaquiagem, que geralmente são feitos pela internet, mesmo antes dessa pandemia, dessa história toda. Eu já trabalhava com cursos online, né, com automaquiagem, ensinando as meninas a se maquiarem, e também trabalhei já dando aulas de maquiagem para grupos, para empresas. Então, meu trabalho de maquiagem é exatamente esse. Eu não tenho um ateliê de maquiagem. Eu vou até o cliente, né? Que acho que é o boom do momento. É essa história do delivery para tudo, inclusive para estética. É verdade. E acredito que depois de tudo isso, esse tipo de trabalho vai crescer mais ainda. Eu também acredito. Lembrando que a gente está fazendo uma entrevista aqui com a atriz, artista Laila Sá,
e o nosso Instagram, @VitorHanoverOficial. E aí, foi importante... Vocês irem aqui em cima do nominho, e aí vocês procurarem ele, aí vai ter assim, perfil de Vitor, perfil de Laila. Vocês vão lá no do Vitor e seguem. Beleza, que esse meu Instagram é novo e está tudo certo, a gente está tranquilo. Agora, foi importante a gente falar sobre isso também pelo seguinte, porque agora, nessa pandemia, né, as emissoras de televisão, muitas emissoras de televisão, elas recomendaram para que as apresentadoras já chegassem para trabalhar maquiadas, né? Entendeu? Ah, é? Pelo menos durante esse período da pandemia, porque Sim. estava havendo um contato ali com a maquiadora e tudo, então durante esse período houve essa recomendação em algumas emissoras de televisão. E aí foi quando você falou da questão da automaquiagem, a importância, né, que existe para a pessoa ter a noção de como fazer, para ficar bem, para participar dos eventos. Quer dizer, a automaquiagem também é bastante importante e neste cenário. Agora, a gente vai falar sobre a questão, né, dos eventos que você apresenta e que você participa. Porque eu vejo você apresentando, mas vejo você também dançando, vejo você participando de... Assim, é uma pessoa muito plural. Então, fala pra gente. A gente falou da maquiagem, agora, né, na sequência, a gente pode falar do seu trabalho como cerimonialista. E depois a gente vai falar sobre a questão da dança. Quais são os eventos que você costuma apresentar? Quais são os locais? Se você promove os eventos, eu gostaria que você citasse isso para a gente, Laila. Não, Vitor, eu recebo convites de agências que trabalham com eventos ou das próprias casas, boates locais, né, à noite, para trabalhar como apresentadora. Tipo, vem alguma atração de fora, nacional, e eles querem alguém para fazer as honras e apresentarem essa atração, essa grande atração. Então, eu sou muito convidada. Por exemplo, eventos da prefeitura, como aquela parada gay, ou a pré-parada gay, ou outros eventos que digam respeito à Coordenadoria da Diversidade Sexual de Fortaleza, eu sempre estou à frente apresentando também. Mas shows fora, tipo São Paulo, eu tenho muito contato. Então, o último show fora que eu apresentei foi daquela cantora Perla paraguaia, né? Sim. Eu fui abrir um show para Perla. Então, assim, eu trabalho muito abrindo shows, né? Porque eu trabalhei como radialista também, então eu acabo tendo um domínio de microfone, de plateia, muito facilmente, isso acaba me abrindo muitas portas. Mas eu também trabalho como cerimonialista em casamentos, festas de 15 anos, e como eu falei para você, em aniversários eu também trabalho como telegrama animado, que é aquele serviço onde você contrata alguém para animar a festa, mas num tom mais de comédia, de humor, e aí já vem o meu trabalho de atriz, e aí brinca com todos os convidados, brinca com o aniversariante, e também trabalho muito com pegadinha, que é um trabalho onde você vai até a pessoa, vou até a casa do Vitor, e a pessoa que me contratou fala o que faria o Vitor ficar pé da vida, pé de raiva, e aí eu vou lá e faço bastante hora com o Vitor, faço ele ficar pé da vida comigo, e só depois a gente diz que é tudo uma brincadeira. Então, todos esses trabalhos eu realizo. Tanto de cerimonialista, quanto apresentadora de eventos, quanto telegrama animado, quanto pegadinha. Então, eu trabalho com todo esse tipo de público. Mas esse último é perigoso, viu? De repente a pessoa fica com raiva de verdade, né, hein? Eu já quase apanhei muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes, né? Tem que ter cuidado. Mas, olha, com relação às paradas, eu tive... a gente sabe que eu já faço uma programação internacional há 7 anos com o meu trabalho independente, né? Eu faço ali Londres, geralmente a gente faz Londres e Milão, né? Já está com 7 anos. Esse ano é que, para esse ano 2020 e 2021, não tem nenhum tipo de programação de maneira nenhuma. Talvez 2022, né? Porque com essa pandemia, você sabe que esse trabalho ele é todo feito através de patrocínios e tudo, e a gente não sabe como é que vai ficar o mercado daqui para frente. Mas nos últimos 7 anos, eu tenho feito esse trabalho, está tudo no YouTube e tal, e eu tive a alegria, né, de participar da parada LGBT de Londres agora de 2019. E o que mais me chamou foi, e aí tem muitas fotos legais no meu Facebook e tal. Eu fiz vídeos mais curtos e tal, mas no Facebook tem muita foto. E o que eu achei muito legal e que
faço questão de dizer para você, aqui eu nunca fui aqui em Fortaleza, nenhuma, mas lá eu estava lá passeando e tudo, e como eu vou para fazer algumas entrevistas, eu soube que estava havendo a festa lá, então eu fui participar e foi muito legal, fiz lives e foi um negócio legal. Mas o que eu gostaria de te dizer é o seguinte, é que quando eu cheguei lá, olha, existia uma harmonia tão grande, você está entendendo? Pessoas que, assim, não estavam ligando muito se era festa LGBT ou se era festa... Essa questão do rótulo, entendeu? Não existia essa questão do rótulo. As pessoas estavam participando de uma festa até muito parecida com esse carnaval que a gente acompanha aqui em Salvador, né? Com o trio elétrico, né? Sim. Então passava muito trio elétrico, o pessoal dançando e tal. Quer dizer, eu observei ali uma harmonia muito interessante, que, na verdade, para a gente que vive aqui no Brasil em uma situação diferente, me assustou um pouco. Por quê? Porque aqui, apesar de nunca ter ido, mas vi pela televisão e tal, algumas vezes e tudo, mas lá foi uma festa altamente democrática. Todo mundo feliz e não tinha esse negócio de gênero. Era todo... Quem chegava estava lá para ser bem recebido. Aqui, como é que é esse tipo de evento? Você acha que tem esse... Porque às vezes, assim, o próprio hétero pode não ser bem-vindo, entendeu? Eu não sei como é que é essa via de mão dupla, sabe? Como é que isso funciona aqui, nesses eventos aqui em Fortaleza? Porque eu fui lá fora, eu fui na Inglaterra. Agora, aqui, eu nunca fui. Como é que funciona? Também é assim? É uma coisa livre, democrática? Ou existe algum tipo de pé no freio? Olha, Vitor, aqui, como em qualquer lugar, a parada pelo orgulho LGBT não se chama mais parada gay, nem se usa mais isso. É verdade. A parada pelo orgulho LGBT. Aqui, como em qualquer lugar, é para ser uma parada por direitos de igualdade, né? Mas aqui, infelizmente, a educação é bem diferente da Europa. Então, aqui as pessoas, de fato, se aproveitam mais para fazerem assaltos, para fazerem agressões. Eu deixei de frequentar a parada daqui há muito tempo, a não ser para trabalho. Quando eu vou a trabalho, quando eu vou subir no trio elétrico, comandar uma parada, como eu já fiz algumas vezes, eu vou. Mas não sendo isso, eu não vou. E não é por não acreditar nessa luta por igualdade, não. É porque as pessoas acabaram transformando a parada LGBT em um carnaval fora de época mesmo. Lá o que eu vi, para se divertir. Lá o que eu vi foi um carnaval mesmo. Inclusive, vou citar para você um fato que me chamou também muita atenção, foi o seguinte, foi que a música que fez mais sucesso lá, na parada, foi a Festa do AP, do Latino, né? Em uma versão em inglês, eu não sei quem foi o cantor que gravou lá, eu só sei que, assim, quando o trio elétrico vinha com a Festa no AP, era uma coisa impressionante. Então, você falou, na verdade, agora, exatamente, olha, assim, exatamente o que eu acompanhei lá, um carnaval fora de época. Isso que assim, essa coisa da democrática, entendeu? Sim. Pessoas, né? Não existe. Não, assim, pessoas trans, mas não tinha esse negócio. Era casal hétero chegando, pessoas... Não tinha, era assim uma coisa totalmente livre e liberal. Então, o que você está citando aqui é que o início de tudo, na verdade, seria, né, seria um direito de igualdade. Pronto, né? E, de fato, a situação é essa. A parada pelo orgulho LGBT é exatamente essa, a luta por direitos de igualdade. Mas as pessoas acabaram transformando em um carnaval fora de época, infelizmente, o que eu não acho bacana. Eu acho que tinham que ter os trios elétricos, sim, mas falando dos direitos, dos deveres, das conquistas, da falta de política pública para pessoas trans, travestis, homossexuais, enfim. A gente até ouve isso, mas o grande burburinho, de fato, a grande presença das pessoas vai para o auê mesmo, infelizmente, né? Mas a gente ainda consegue ver, hoje em dia, numa parada dessa, família, pais, mães,
senhoras com criança, porque de fato é um acontecimento muito colorido, muito bonito, visualmente é bonito de se ver. Mas, infelizmente, eu acho que se perdeu um pouco essa história da luta pelos direitos, sabe? E o que a gente vê, geralmente, nessas paradas, ultimamente falando, é essa história dos assaltos, dos ladrões se aproveitando da ocasião. Tem uma outra coisa também que eu não acho bacana, que é as pessoas andarem nuas na rua. Eu não acho isso bacana, eu acho que isso é dispensável, não é necessário. Eu acho que você não luta por direitos iguais mostrando seu peito, mostrando sua bunda, enfim. Eu acho que esse oba-oba não era para existir de fato. E eu acho também que direitos e respeito a gente não exige, a gente conquista, né? São coisas que a gente não exige. Amor e respeito, a gente tem que conquistar. Então é isso, eu não acredito muito no ato político da parada LGBT hoje, infelizmente. Mas eu fiquei impressionado. Mas ela acontece e é um evento bonito de se ver. Eu fiquei impressionado quando você, né, pensou rápido, aí, o raciocínio rápido, e fez ali, né, a comparação com o Carnaval Fora de Época, que foi exatamente o que eu encontrei lá, né? Eu encontrei o Carnaval Fora de Época mesmo, mas eu fiquei feliz pela questão da Você abertura. gostou de ter visto todas as classes, gêneros junto? Isso é muito bonito, de fato, de se ver, Pronto, né? É o isso que eu daí. acabei de citar, assim, pais de família, mães de família, crianças. Ali não tem segregação, todo mundo está junto e todo mundo está se divertindo. Isso é muito bacana na parada. Eu acho essa situação louvável, entendeu? Isso daí foi o que fez com que eu parasse para pensar, puxa vida, que coisa legal, porque em nenhum momento eu vi, por exemplo, algum casal hétero chegar e fazer crítica. Quem chegou foi para brincar, foi para festejar, foi para pular a festa no AP, foi para fazer alegria, entendeu? Eu não vi ninguém com revolta, ninguém para criticar aquela festa. Era uma festa em que as pessoas estavam participando. Agora, com relação à comparação que você fez, foi perfeita. O que eu acompanhei lá foi, na verdade, o Carnaval Fora de Época. Lá em Caucaia existe, né, uma parada LGBT muito forte também. E Sim. Também problemas com LGBT lá também existem. Nós estamos aqui com o secretário de Esportes de Caucaia. Ele está dizendo que o ato precisa ser mais político e é preciso que se cobre medidas de fato para garantir os direitos. Está aí o Ribamar Santos, que é secretário, ele que trabalha diretamente com essa questão governamental e está citando isso. Por falar em esporte, eu vou agora entrar um pouquinho mais. O pessoal diz que o esporte aqui é a minha área, mas não é bem assim. Eu trabalhei durante... Quando você falou que a gente ia conversar, eu falei, gente, mas eu não entendo quase nada de esporte. O que eu vou falar com o Vitor Hanover, pelo amor de Deus? Pois é, mas aí é o seguinte, é porque o que ficou marcado foi o seguinte, é porque eu fiquei apresentador de programas esportivos durante 15 anos, mas aí depois eu passei a fazer matérias policiais, entendeu? Então, por exemplo, assim, eu fui repórter policial do programa Barra Pesada, inclusive, que foi, por incrível que pareça, eu fiz 15 anos de programas esportivos, mas quando eu passei a fazer o jornalismo investigativo, policial que eu fazia no programa Barra Pesada, que o pessoal fazia mais aquela questão mesmo do factual, do que acontecia no momento, e eu ficava com as matérias investigativas, né? E aquele foi um trabalho que, por incrível que pareça, eu gostava de fazer mais do que o esporte que eu fiz durante 15 anos. É impressionante isso, né? Porque até hoje, ninguém sabia disso, porque assim, até hoje o meu nome está muito ligado ao esporte. Ao esporte. Mas, por exemplo, o que eu mais gostava de fazer era o jornalismo investigativo, que inclusive foi o que me levou ao exterior, com reportagens, né? Eu fiz várias reportagens para a TV italiana, para sites da Alemanha, quando aconteceram problemas aqui em Jericoacoara, né, com assassinatos de turistas e tudo. Então eu entrei naquela parte mesmo de jornalismo investigativo e a partir de então mudou um pouquinho o foco. Agora
já que foram 15 anos de esporte e existe esse rótulo, o que é que eu posso fazer? Eu tenho que entrar, né, na questão do esporte, não dá para Não, eu fugir, te né? confesso que eu não lembro de ter visto você fazendo matéria policial, Vitor. Não lembro. Eu participava do programa chamado Barra Pesada. Aliás, não era nem Barra Pesada, não, era Rota 22. Barra Pesada eu nunca participei, não, era Rota Na TV 22. Diário. Exatamente. É porque é o seguinte, eu fiz durante um período mais curto do que o período em que eu fiz esporte, e eu não aparecia todo dia no programa, porque as minhas matérias elas eram matérias trabalhadas, entendeu? Eram matérias investigativas e tudo. Então, eu fazia a produção e tal. Era uma vez por semana, mas eram matérias bem pesadas. Então, assim... Sim. E eu gostava do horário porque, geralmente, quando eu voltava da televisão e o programa ainda estava no ar, onde eu passava, né, que eu via a TV estava ligada e o cenário do Rota 22 era aquele fundo vermelho, né? Então, quando eu passava que via ali dos restaurantes, em alguns bares e tudo, eu via que o pessoal estava assistindo. Então, o programa tinha muita audiência, eu não sei como é que está, porque eu já deixei televisão, já está com mais de 3 anos. Mas o assunto que eu queria perguntar a você mesmo é o seguinte, é porque você falou na transição e no trabalho, no tratamento com hormônios e tudo. Existe uma jogadora, Tiffany, que joga voleibol e que, inclusive, existe uma corrente muito forte para que ela seja convocada para a seleção feminina, seleção brasileira feminina de voleibol, né? Ela é uma atleta trans, né? No início da carreira, ela jogava com homens, entendeu? E aí, no decorrer do período, ela foi embora para a Itália e tudo. E no decorrer do período, né, houve uma transformação, entendeu? Então, ela fez tratamentos com hormônios e tudo. E aí, depois de passar por uma série de exames e tudo, ela disputou, eu acho que já umas duas ligas nacionais, jogando voleibol com as mulheres. Porém, ainda existe uma resistência muito forte, né? Por quê? Porque, existe um nível de hormônio que para a pessoa poder disputar os jogos com as mulheres, entendeu? Não pode ter o hormônio além do que é permitido e tal. O que é que eu gostaria de perguntar a você que fez uma transição? Você acredita que a diferença, na verdade, de força é muito grande no caso de um atleta trans para uma pessoa que nasceu, né, mulher, no corpo de mulher, e de repente jogar contra uma atleta trans que fez um tratamento com hormônio? Eu acho que estou travada. Então a gente tem que Estou esperar travada? mais. Vocês estão me vendo? Eu estou vendo, mas está travado. Mas você está me ouvindo? Consigo te ouvir. Pronto, tá. Você pode me responder, daqui a pouquinho eu acho que a imagem vai voltar. Pronto. Olha, de fato, eu acredito que ela seja um furacão, né, jogando. É inconcebível você dizer que ela não tem mais força, que ela não tem mais impulso, que ela não tem mais resistência. Claro que sim. Mas eu acredito que não há regra que possa barrar o direito dela em exercer a sua função na liga feminina, né? Então, legalmente ela é mulher e ninguém pode tirar isso dela. Pronto, né? então o que eu gostaria de saber é só a sua opinião com relação a essa questão da força mesmo. Você acredita que ela, na verdade, ela apesar das mudanças, né, que aconteceram, ela ainda tem alguns resquícios daquele início, né, da vida. Sim, evidente que quando você barra a sua testosterona, porque é o que acontece quando a gente faz uma terapia hormonal, né? Você barra a sua testosterona, que é o hormônio masculino, e aí você começa a ingerir o hormônio feminino. É claro que isso vai ter uma quebra, uma mudança. Ela não tem mais a mesma força que ela tinha quando não tomava os hormônios femininos. Mas, de fato, é lógico que, em comparação às mulheres, nascidas mulheres cis, existe uma diferença realmente. Isso não tem como não dizer, entendeu? Não tem como não ser. Gostei de escutar a sua opinião sobre a parte esportiva. Tá aí, a gente conversou sobre esportes, né? A gente conversou. Então, mas eu quero saber. Se houvesse uma liga só de trans,
com certeza ela estaria lá, né? Mas como não está, ela tem onde tá, que tem que estar onde cabe. Eu acho que é isso. É, Não cabe ela estar numa liga masculina. Essa é a minha opinião, entendeu? o negócio é o seguinte, ela tem que ter o direito de trabalhar, né? Você não pode tirar de uma pessoa o Sim. direito de trabalhar. Então, é um dever, na verdade, das autoridades, né? Citarem o local onde ela tem que trabalhar, porque isso aí é uma Sim. coisa fundamental. A pessoa está lá e tem É que a mesma trabalhar. discussão das pessoas, é a mesma discussão das pessoas quanto ao banheiro feminino e masculino, né? Essa é praticamente a mesma discussão. Discussão. E aí, como é que você observa essa questão do banheiro? Eu tô louca, deixa eu sair e voltar, porque eu tô me vendo aqui parada, eu tô desesperada. Pois sai que eu tô... Tá bom. Tá. Pronto, nós estamos conversando aqui, um fato muito esclarecedor a voltar, mas um fato muito esclarecedor, porque a gente está escutando uma opinião de uma pessoa, de uma mulher trans, né, que está nos concedendo a entrevista e está falando sobre coisas, na verdade, muito importantes, né, para o dia a dia de hoje, uma pessoa formada em 2 faculdades, uma pessoa inteligente e que trouxe e está trazendo aqui para a gente, na verdade, uma entrevista muito legal. Tá aí, cada qual tem a sua opinião, aqui a gente está aberto para escutar, né, as opiniões diversas. E a Laila Sá voltará agora mesmo. Pronto, voltando. Pronto, agora deu certo, tá, tudo ok. É porque é aquilo que eu te falei, né? A internet está É a vivendo. estabilidade da internet mesmo. Mas é porque todo mundo está fazendo live toda hora, mas agora está excelente. Certo? Então, agora a gente vai falar da sua opinião sobre a questão do banheiro, porque eu já vi, ou já houve problemas em alguns shoppings, né? Assim, Sim. reclamações diversas. E qual é a sua opinião? Como é que esse problema poderia ser resolvido? Fala pra gente, ô Laila, no seu modo de Gente, mas pensar. mas é muito fácil, muito simples, não tem complicação. Vitor, se você visse uma mulher como eu, não te incomodar, não era estranho estar no seu banheiro masculino e entrar uma mulher como eu no seu banheiro? É sem lógica, não tem muito o que falar, é visível, é imagem. Não tem como você ver uma mulher trans e você querer conceber a situação de que ela tem que entrar no banheiro masculino. A grande maioria das discussões sobre isso é exatamente sobre violências, ataques às outras mulheres, mas, gente, de onde que uma mulher vai ver uma outra mulher e vai achar que ela vai atacar você no banheiro porque ela tem um órgão masculino, por exemplo? Isso é sem lógica, então não tem muito sentido isso. É muito fácil de resolver. Não tem que ter o banheiro trans, o banheiro masculino, o banheiro feminino. É um banheiro masculino e um banheiro feminino e, por direito, nós somos mulheres, hoje em dia, inclusive, reconhecido em cartório, de fato e por direito, né? Nós vamos no cartório, nós colocamos lá, Laila Rodrigues Costa, sexo feminino. Então, não tem o que se discutir. Quem insiste em fazer esse tipo de barbeiragem, que é isso que eu chamo, vai ser preso, vai responder legalmente, porque é lei, de fato. Então não tem isso, é sem lógica você querer que uma mulher trans entre no banheiro masculino, seria mais constrangedor ainda. Não tem lógica, é sem lógica, não tem sentido. Laila, e com relação... eu estou, assim, na verdade, aproveitando este momento dessa entrevista, entendeu? Para passar para as pessoas que acompanham o nosso Instagram, exatamente essa mensagem de liberdade, né? Porque o que eu acho mais importante é que cada um tenha a sua opinião, mas que haja respeito em primeiro lugar, né? Isso, com respeito aí a gente pode discutir de uma forma muito tranquila. Agora, a questão legal, a questão do nome social, essa questão, ela melhorou bastante, mas bastante mesmo, inclusive uma questão de constrangimento, né, Laila? Porque eu creio que, assim, em alguns momentos,
na verdade, não deixa de ser um constrangimento a pessoa apresentar um documento quando a pessoa está vendo ali uma pessoa feminina, né, com um documento com o nome masculino. Então, por exemplo, eu vi muitas pessoas assim, olha, dizendo que conquistaram a felicidade a partir disso que aconteceu, né? E você está confirmando isso para a gente. Na verdade, né? Na verdade, o que você está nos falando é o que eu já li várias vezes, né, sobre esse assunto, e muitas pessoas dizem que praticamente nasceram de novo quando conquistaram aquele documento. É impressionante, né? Na verdade, a gente nem chama mais nome social, é retificação do nome, sabe? Já existe, de fato, quem não tem a possibilidade de fazer isso pelas vias particulares, contratando advogado, já existe como você entrar pelo... Ai, gente, vou esquecer agora. Pelo órgão público, né? Órgão público, e aí você vai, e aí faz por direito, vai no cartório, modifica tudo. Claro que é um trabalho bem democrático, bem demorado, assim, super burocrático. Você tem que tirar várias certidões negativas, enfim. Para você provar que você não está mudando o nome só porque você quer mudar de nome, mas sim porque é o nome que se adequa à sua imagem, ao seu gênero, né? Então, é muito constrangedor de fato, mas hoje em dia as meninas já conseguem fazer isso com uma facilidade bem maior. Eu consegui o meu em menos de 2 meses, eu consegui mudar meu nome. Em menos de 2 meses foi bem rápido, né? Porque teve gente que lutou. Porque já chegou a ser 3 anos, entendeu? Defensoria Pública, Douglas, coreógrafo, beijo, meu amor, me socorrendo. Valeu, Douglas. Aqui. Valeu, Douglas. Obrigado, meu irmão. Você vai na Defensoria Pública e aí a advogada da Defensoria Pública cuida de toda a papelada para você e tal. Então, hoje, a gente muda tanto o nome quanto o sexo, né? Antigamente só conseguia-se mudar o nome e gastava-se um bom dinheiro para conseguir mudar o nome. Hoje em dia, a gente consegue mudar nome e sexo feminino pela Defensoria Pública, sem precisar gastar dinheiro nenhum. Entendeu? É muito constrangedor. Já passei por muito constrangimento em aeroporto, era muito, muito complicado, porque o meu RG ainda era de foto masculina, era um RG bem antigo, e aí quando eu passava o RG para entrar no avião, a pessoa dizia, moça, isso não é você. Aí toda a fila que estava atrás já fazia, né? Menino, era terrível. Farmácia, há algum tempo já estão pedindo CPF, estão pedindo para colocar na nota, nem farmácia, vários estabelecimentos comerciais. Outro constrangimento, porque aí você dava o CPF, aí a moça tirava lá um papelzinho, tem uma farmácia que faz isso para ver desconto e tal, e aí a moça dizia, moça, esse não é o seu CPF. Aí lá tá, você tem que explicar para a moça também o que estava acontecendo. Órgãos públicos como hospital, coisas desse tipo. Cansei, Vitor, de fazer uma consulta, ir no dentista, e aí falava lá, fulano, 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 chamava. E eu ficava lá. Aí chamava outra pessoa, e eu ficava lá porque eu não tinha coragem de ir quando chamava aquele nome, que não me pertencia. Aí eu chegava para a pessoa que estava chamando e dizia assim, meu amor, fulano sou eu, mas eu não tive coragem de atender. Dá para você me chamar? Aí a pessoa, da grande maioria das vezes, dizia assim, não, então você vai ser a última, porque eu não tenho mais, você perdeu a sua vez. Ou seja, são várias situações desagradáveis que você tem que passar por conta de um nome, por conta de um documento. Entendeu? Por causa de um documento. Agora, o que eu gostaria de conversar com você é também um assunto bastante importante. Bastante importante, por quê? Porque mexe com a questão psicológica, e você pode citar aqui. O que acontece? É com relação à cirurgia, né? Cirurgia para mudança de... Eu não sei como é que é o nome que é utilizado. Porque um dia desse eu estava fazendo uma transmissão ao vivo. Mudança mesmo. Mudança, mas eu fui falar o nome, aí quase que eu não consigo. Quando eu fui dizer olha, foi redesign...
Era até a entrevista que eu estava falando com o doutor Leonardo, que faz esse tipo de trabalho sensacional, inclusive utilizando pele de tilápia, né? É um Aqui mesmo trabalho, no Brasil? aqui no Brasil, em São Paulo. Ele faz um trabalho impressionante e utilizando o couro ali da tilápia. É um trabalho. Então, quando eu fui conversar com ele, que eu fui utilizar, olha, assim, quase que a palavra não saiu. Então, para não ter que repetir, a gente entra na questão mesmo, né, da mudança. O que é que acontece? O que foi que já aconteceu várias e várias vezes, mas já aconteceu mesmo. Várias, mas antes, viu, Laila, eu vou olhar aqui no Google para poder dizer a palavra bem direitinho, do jeito que é para... Mas a Tá aqui, palavra é ó. redesignação. Olha, o Douglas hoje, ele apareceu aqui para... Tudo de Douglas, eu vou lhe novo? dizer, é o Douglas de novo. Douglas, você Redesignação. apareceu. Pronto. Redesignação de sexo. Tá lá. Pronto, rapaz. Olha, se o Nome Douglas quanto de tiver... sexo, a palavra é a mesma. A mesma. Olha, se o Douglas estivesse ali no dia da entrevista lá com o doutor Leonardo, eu não teria me atrapalhado tanto. Ainda bem que ele apareceu aqui, mas é isso mesmo. Agora, o que eu gostaria de citar para você é o seguinte. Douglas é um dos modo... maiores bailarinos e coreógrafos do Ceará, que está vendo a gente. Um beijo, Douglas. Receba meu abraço, meu irmão. Muitas felicidades. Você é sempre bem-vindo, não é isso, Laila? Laila, Sim. é o seguinte, deixa eu te falar. O que acontece? Muitas vezes, eu já vi vários relatos, né, de pessoas que fizeram a cirurgia e depois se arrependeram e aí não tem mais como voltar, né? E já houve casos de suicídio, já houve, assim, situações, na verdade, né, muito tristes. Então, assim, no seu modo de entender, eu sempre estou, como você é entrevistado, o dia que você me convidar para ser o seu entrevistado, eu vou dizer o que eu penso, mas hoje é a minha vez, né? Que aqui o pessoal perguntou, Vitor, e a sua opinião? Eu digo, não, hoje eu convidei a Laila para fazer a entrevista com ela. Então, Laila, como é que você observa a cirurgia? Porque às vezes dá certo, tem gente que fica muito feliz e tudo, mas tem gente que entra num processo de deprê total e o final nem sempre, né, é aquele que a pessoa imaginava no início. O que é que você pensa sobre isso? Então, eu sou uma pessoa que eu não penso em fazer, pelo menos por enquanto, a redesignação sexual. Mas existem meninas que querem fazer e sonham em fazer, e assim, pela denominação, geralmente é dito assim, transexual é a pessoa que nasce uma mulher transexual, que repudia o próprio pênis e que faz a cirurgia porque ela é uma mulher completa. Ela não gosta do próprio pênis, ela quer cortar e ser uma mulher de fato, de vagina e tudo. Né? Quando você não faz essa mudança, você, na grande maioria das vezes, nem é considerado uma mulher trans, é considerado uma travesti. Né? Existe essa mudança entre travesti e transexual. Assim é considerado. Enfim. Certo, mas assim, pronto, entenda-se como quiser. Eu já ia lhe perguntar como o entrevistador, né? E como é que é essa diferença? Então, é exatamente isso. Quando ainda existe o pênis e quando a pessoa não se incomoda, né, com aquele órgão, inclusive usa em algumas situações, ela não pode ser considerada mulher trans, porque a mulher trans é exatamente uma mulher de fato e operada e tal. Então, existe essa diferença que tem pessoas que resolvem obedecer, né? Mas aí, eu de fato acredito, Vitor, que a palavra mulher trans, ela veio para higienizar a palavra travesti, de fato, sabe? Porque travesti está muito ligado à rua, muito ligado a essa história da minoria. A sociedade está muito acostumada a ver a história do travesti, do travesti, as pessoas geralmente chamam o travesti, não é a travesti, né? No feminino, estão acostumadas muito a ver na TV e geralmente ligada à violência, à droga, roubou um cliente, está ali na rua. Todas as situações que a gente vê na imprensa, de fato, estão mostrando esse lado da travesti. Nunca mostra uma travesti que tem uma faculdade de pedagogia, que tem uma faculdade de arte cênica, que a família super respeita, que adora, que mora com a mãe.
que vive na sociedade como qualquer outra pessoa de qualquer gênero. Não mostram, então sempre mostram esse lado. Então, para tentar higienizar a palavra travesti, eu acredito que veio o mulher trans, que aí fica mais bonitinho, fica menos marginal, né? É mais ou menos isso. A grande diferença, de fato, é essa, mas eu acho que é tentando higienizar mesmo a palavra travesti. Ok, eu acompanhei uma entrevista sua com uma travesti ou mulher trans, foi ontem ou anteontem, né, e tudo. E eu vi Sim, que você foi, achei muito legal, né? E aí eu vi que você apresenta eventos. Eu gostaria que você nos falasse sobre esses eventos, porque você falou da sua atividade, né, em outros tipos de eventos, mas eu gostaria que você citasse a sua participação nesse tipo de evento. Por exemplo, você participa do concurso de Misses, como é que é? Você apresenta? Fala para a gente com relação a isso, a esta sua, também, esta sua ação profissional, né? Eu trabalho muito com eventos, mas eu não trabalho só com eventos LGBTQI, não. Eu trabalho com vários outros tipos de eventos também, nesse sentido, de desfiles de moda, de desfiles de Miss. Mas eu faço em todas as áreas, em todos os gêneros, né? Já fiz muito evento de garotas, mulheres cis, como também faço hoje, a grande maioria, eventos LGBTQI+, porque tem umas siglas que denominam, e que às vezes eu nem acho legal, mas enfim, a gente fala. Mas eu apresento um dos maiores concursos aqui da cidade, que chama Top Gay Ceará, que é um concurso que leva a menina mais bonita da cidade a concorrer o Miss Brasil Gay Oficial, que acontece em Juiz de Fora. Eu sou uma das apresentadoras desse evento, desse desfile, que existem 3 apresentadoras à frente, que sou eu, Condessa Mireille Blanche, que é uma outra apresentadora também transformista, e uma outra apresentadora que é mais humorista, que chama Diva do Riso, Tabata Fitterman. Então, nós 3 estamos à frente desse concurso, que é um dos maiores da cidade, chamado Top Gay Ceará. Mas também apresento um outro concurso na cidade de Beberibe, que também é um Miss Gay da cidade, que eu já apresento há, acho que 6 anos, se eu não me engano, que inclusive é de uma menina, o concurso, ele é coordenado por uma menina, que é uma mulher trans, que mora na Espanha, e que joga voleibol na Liga Feminina lá na Espanha. Acho que você nem sabia disso. Se depois você quiser conversar com ela, ela é super interessante, super gente fina, chama Jéssica, e ela joga na Liga Feminina de Vôlei lá na Espanha, foi reconhecida como mulher e tal. Esqueci de contar para você essa história, que bom que você puxou esse assunto. E ela é a coordenadora do Miss Gay Beberibe, entendeu? Então são esses 2 concursos. Atualmente ela está aqui? Ela está aqui no Brasil está lá. atualmente? Ela esteve aqui ano passado para realizar o concurso, que é esse que eu apresento. Ela vem todos os anos, apresenta esse concurso, organiza o concurso, fica com a família Natal, Réveillon, e aí retorna para a Espanha. É exatamente nas férias dela que ela vem para Fortaleza ficar com a família e organizar o concurso que acontece todos os anos lá na cidade de Beberibe, Morro Branco. Ok, pois então, se você puder me passar inbox o contato dela, é interessante porque entra naquele papo que a gente estava falando, né? Da atleta já aqui. Ela vai poder conversar perfeitamente com você e ela está em loco, né? O que é mais importante. O que é mais importante, ela está vivendo essa situação. Então ela vai dizer como é que foi a situação, a aceitação dela lá, né, no voleibol lá da Espanha. Então, agora a gente vai chegar em um ponto que eu acho que é o ponto principal de todo esse nosso papo aqui. É a questão de ser atriz, porque eu vi algumas performances suas, entendeu? De uma forma rápida, né? Uma forma rápida. Porém, vi que você tem muita naturalidade, né? Como foi que surgiu? Você já disse no início da entrevista, mas muita gente não tinha chegado aqui ainda, tal, que já fazia desde criança lá, já montava aquela questão teatral. Agora a gente já entra em outra parte, assim, de uma forma mais geral, né? De uma forma mais profissional. O início você já falou. Hoje, agora eu gostaria de falar com você com relação aos dias atuais. Como é que está sendo esse seu trabalho como atriz nos dias atuais? Pronto, Vitor. Eu comecei a fazer teatro em 2000
E fiz espetáculos teatrais durante esse tempo todo, de 2000 até 2014. Eu vim fazendo vários espetáculos teatrais aqui na cidade e rodando também o país, com espetáculos teatrais como Navalha na Carne, de uma companhia chamada Grupo Imagens de Teatro. A gente rodou quase o Brasil todo com esse espetáculo. Rodei com outros espetáculos também, Miss Cangati, que era uma comédia, Eles Não Usam Black Tie, espetáculos de Nelson Rodrigues, enfim, eu fiz muito teatro. De 2016 para cá, surgiu a oportunidade de fazer cinema pela primeira vez. Eu participei de um teste para um filme chamado Janaína Overdrive, e eles estavam precisando de uma mulher trans para o papel da protagonista. E eu fiz esse teste, eu não tinha tido nenhum contato ainda com o cinema, e acabei passando nesse teste. E foi maravilhoso, foi o meu primeiro filme. Ele, inclusive, está no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, chama Laila Sá, Laila com Y, S-A-H. Sigam também, que lá vocês vão ver toda a minha filmografia, todos os filmes, todos os testes e tal. E aí o Janaína Overdrive me abriu portas para vários outros trabalhos, porque foi um filme muito badalado, por ser um filme que foi rodado aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, por um diretor daqui, e aqui as pessoas estavam muito acostumadas a ver só coisas muito nordestinas, muito sofridas. E o Janaína Overdrive é um filme que é ficção científica total, eu faço uma androide. Então foi um filme que chamou muita atenção por ter sido rodado aqui e ter passado por vários festivais, e ter ganhado vários festivais. Eu ganhei como melhor atriz em muitos deles. Então eu fui sendo convidada para fazer novos testes de novos filmes, fui sendo convidada para atuar em outros curtas, e acabei que desde 2016 para cá eu venho fazendo só cinema, eu não tenho feito mais teatro. Estou com um projeto de teatro maravilhoso que era para existir esse ano, mas infelizmente aconteceu tudo isso. Mas eu tenho feito muito cinema, dentre eles alguns curtas e 3 longas. Eu fiz Greta, que é um filme que, com muito orgulho e muita honra e um sonho realizado, eu contracenei com o Marco Nanini, que é um filme maravilhoso, um filme nacional. Greta, se puderem assistam, a gente está nas plataformas digitais. Eu faço uma policial civil. Fiz um filme chamado Bate Coração, recentemente, que também é um longa, que é uma comédia maravilhosa, do Glauber Filho, incrível. Bate Coração também, já nas plataformas digitais, eu faço uma enfermeira. E eu fiz um filme que foi feito, filme rodado, mas aí agora, quando começou a montagem, também começou tudo isso, que é o Fortaleza Hotel, que também foi gravado aqui há pouco tempo, e é um filme incrível. Então, quando vocês puderem, vocês vejam tudo isso. Então, o cinema entrou com força na minha vida. Eu acabei deixando um pouco de lado o teatro e passando para a história do cinema. Hoje eu faço bem mais cinema, mas quero muito voltar para o teatro. Infelizmente aconteceu tudo isso, mas assim que passar tudo isso, a gente começa os ensaios desse novo espetáculo de teatro. Fazia tempo que eu não fazia teatro. TV eu nunca fiz. Recebi um convite para fazer um teste para uma série no Rio. Também ia para o teste agora em junho, mas vai ser impossível, tenho certeza disso, se não vai passar tão rápido assim. Mas é isso, projetos existem, mas mais para o futuro. Interessante é que o Bate-Coração eu ainda participei um pouquinho do início da fase de divulgação, porque eu estava trabalhando com o pessoal lá, eu divulguei de Divaldo Mensageiro da Paz, né? E logo em seguida o Bate-Coração, né, que ia entrar em cartaz, e aí foi o período em que eu saí para participar de um outro projeto, mas eu ainda cheguei a fazer algumas divulgações ali no início, né, logo no início, no pré-lançamento do Bate-Coração. Aí depois segui para os meus outros projetos, mas a gente recebeu vídeos de... Eu também fiz Garotas do Benfica, eu sempre esqueço, é uma última série que eu gravei. Eu esqueço Garotas do Benfica, é uma série que foi rodada aqui também em Fortaleza. Marcelo, beijo, obrigada pela lembrança, Marcelo é meu assessor e meu produtor. E aí eu fiz Garotas do Benfica, que é a primeira série que eu fiz também, aqui em Fortaleza. Benfica, eu moro aqui no Benfica, né? O Ricardo César é meu vizinho aqui do Benfica. Pois vai existir uma série chamada Garotas do Benfica, viu? É isso. Então, um abraço. Eu gostaria de enviar aqui um abraço para o Douglas. O Douglas, ele que participou e teve uma participação fundamental e muito interessante aqui, né, na nossa entrevista. Na perca das palavras.
É verdade, quando as palavras misturaram um pouquinho, ele apareceu. Mas olha, eu gostaria de dizer também para o seu público o seguinte, que esse Instagram é um Instagram novo, né? @VitorHanover Oficial, é um Instagram que está com menos de um mês aí. Quando você coloca lá Vitor Hanover, aparecem outros, mas não são meus, não são de minha propriedade. Na verdade, o nosso está lá escrito oficial exatamente para que seja, né, a gente possa iniciar o trabalho de divulgação. Esse Instagram ele foi criado, obviamente, eu já vinha pensando, porque os contratos terminaram no ano passado e esse ano eu queria começar com, assim, tudo zeradinho, entendeu? Reiniciar com novos patrocinadores, com novos parceiros. E o Instagram antigo ele ainda estava com diversos parceiros que já não estavam mais comigo há 2, 3 anos e ficava difícil eu estar ali todo tempo apagando foto e tal. Assim, na verdade, a gente queria mudar tudo, entendeu? Assim, reiniciar. Mas quando eu fui reiniciar para valer, aí mandaram a gente ficar em casa trancado, né? Então, aí eu estou dando esse tempo, mas por incrível que pareça, está sendo legal, porque a gente está tendo a oportunidade de fazer essas entrevistas, conversar com as pessoas. Douglas também mora no Benfica. Muito obrigado, eu agradeço a entrevista. 22, beijo, é um grande seguidor meu, um grande amigo, muito carinhoso. Beijo, Carlos, viu? Obrigada pela presença. Muito obrigado. Então, a gente já entrou aqui na contagem regressiva do Instagram, né? 1 hora de entrevista, 1 hora, na verdade, bastante agradável. Eu gostaria de agradecer a sua participação e, principalmente, aqui na contagem regressiva do Instagram, 1h44 e tal, não sei o quê, eu gostaria de parabenizar, né? Parabenizá-la pela sua atitude, né? De lutar pela vida de uma forma digna, né? E principalmente, né, por ser uma pessoa tão plural, né? Participar ativamente da arte, da cultura, né, do mundo universitário. Então, parabéns, você, na verdade, é uma pessoa que merece, né, os nossos aplausos e merece brilhar muito, merece muito sucesso ainda pela frente, né? Acompanhe, eu agradeço pelo convite. Eu estou com um canal no YouTube, né, Laila Sá. Eu estou também com uma série chamada Mocoronga Vírus, que é a saga de Dona Jaira, que é uma personagem humorística incrível. Acompanhe também no Laila Sá. Me sigam aqui no Instagram, tá bom? Obrigada, Vitor, pelo carinho, pelo convite. É bom esclarecer as coisas, a gente só quer respeito, somos iguais a qualquer outra pessoa. O que nos difere, o que nos difere um do outro é o caráter, não é o gênero, tá bom? É verdade. É verdade. A gente só quer respeito, respeito e amor ao próximo. Isso é o mais importante. Eu acho que isso não veio à toa, toda essa pandemia. É para a gente conseguir amar o próximo como a si mesmo. É mais ou menos isso. É verdade. Olha, então, 20 segundos para finalizar. O Douglas está dizendo, convida ele para a entrevista, Laila. É porque ele quer saber a minha opinião. Quando eu vou convidar em off o Vitor para uma entrevista no Segundas Intenções. Valeu, gente, Segundas Intenções também toda segunda-feira. Valeu. Então, @Vitor Hanover Oficial. Muito obrigado. Felicidades. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.